Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio Rafael Steffens Podcast. E hoje é um dia muito especial porque eu, Beto Ramos, tudo bem, gente? William Bronzatti, bateremos um papo mais que especial com uma das pessoas mais importantes do grupo Carmen Steffens. Ele, que é Head de Marketing do grupo Carmen Steffens, Gabriel Espanhol. E aí pessoal, beleza? Tudo certo? O Gabriel está na empresa há muito tempo, começou muito jovem na empresa e sempre participou das principais decisões da empresa. Além disso, viajou o mundo, né, com um projeto de expansão, abrindo lojas. E hoje aqui nós vamos bater um papo para conhecer um pouquinho mais dessa história. Claro. Então, antes de mais nada, gente, é um prazer receber vocês na bancada do nosso programa. E gostaria de começar aí, Gabriel, com uma pergunta, cara. Quando a gente sonha grande, o mundo se torna pequeno? Sem dúvida, né? Essa minha história no mundo, principalmente a nível internacional, ela começou quando eu me formei em comércio exterior em Santa Catarina. E o meu projeto de conclusão do meu curso era um projeto de expansão da Carmen Steffens a nível internacional. Essa foi a minha monografia na época, né? E eu tinha esse sonho de colocar esse projeto em prática e fui atrás, só que não foi de uma hora para outra, levou alguns anos para eu poder chegar no nível que eu gostaria, né? Eu iniciei a minha trajetória na empresa quando eu fundei o departamento de marketing da empresa em 2003, que antes era gerido sempre por agências externas, né? Essa parte de marketing. E após isso eu fui passando também por vários setores, me envolvendo com áreas de venda, com a área comercial da empresa. E como eu tinha essa bagagem do comércio exterior, comecei a trabalhar inicialmente com exportações de produtos para vários países, antes de começar a vender as franquias no exterior, né? O Brasil tem várias cidades turísticas que vem gente do mundo inteiro. Começaram a ver a loja Carmen Steffens nos principais shoppings, no Barra Shopping no Rio, em vários pontos do Brasil, e esses gringos entravam em contato com a gente. Nossa, que loja linda, nós queremos abrir ela aqui no nosso país. E a gente começou a realizar vários estudos, projeções financeiras, cálculos, estudos também de mercado, indo nos países para ver se havia realmente uma viabilidade, né, para o nosso negócio. E assim a gente começou um projeto de expansão, né, que foi primeiro na América Latina, mas durante 9 anos, sem parar, eu estive viajando o mundo, implantando a empresa até que ela chegasse em 16 países. Eu fiz esse trabalho, né? E foi muito gratificante, muito bacana. E você, assim, você começou desde muito novo com teu pai no grupo, né? Com certeza. E esse era o teu objetivo ou aconteceu? Bom, quando eu comecei, nas minhas férias, sempre as feiras, a Coromoda e a Francal, em São Paulo, eram em épocas que eu estava de férias. Aí eu vinha para São Paulo trabalhar nas feiras de calçado com meu pai. E aí ajudava a montar stand, ficava até de madrugada organizando o sapato e os books dos representantes. Legal. E ali eu comecei a ter bastante contato com verdadeiros mestres em venda, né? Que a gente sempre teve equipes de venda muito boas, excelentes. E foi assim que eu comecei, né? Participando sempre de feiras de calçado. Que legal. E assim, a gente vê isso nitidamente no corredor da empresa, no dia a dia mesmo, de contato com você, com teu pai, uma aproximação, uma amizade muito grande. É uma relação pai e filho, mas tem aquela amizade. Como que é? Me conta um pouquinho sobre isso. Cara, meu pai, né, desde mais novo, ele sempre foi um grande mentor de toda a minha história, né? Eu jamais teria viajado o mundo inteiro, e mesmo quando eu não estava preparado ainda para isso, ele me mandava para tudo quanto é país para realizar negócios, porque ele queria que eu vivesse aquela experiência, né? Então, fora a nossa amizade, a relação pai e filho, que é ótima, ele também foi o grande mentor de toda a minha carreira profissional, né? E até das coisas que eu fiz quando eu estive por alguns anos também
fora da empresa, realizando meu próprio trabalho autoral e meus trabalhos como consultor, se eu não tivesse aprendido tudo que eu aprendi com ele, eu jamais teria conseguido realizar tudo isso, né, que eu já fiz. Ô Gabriel, e é legal você falar do seu pai, que eu vou até aproveitar o gancho. Qual que é a principal qualidade do Mário que te inspira? Cara, ele é uma pessoa, ele é durão, né? Quem conhece ele... Não vou falar, essa não é a qualidade ainda, calma. Não posso Quem opinar. Quem não conhece ele tão bem, acha que ele é durão, porque ele tem um pulso firme. Mas ao mesmo tempo... O que mais me faz admirar ele é que ele tem um coração bom. Ele é duro quando ele precisa ser duro, só que ele faz as coisas, ele faz o bem por todo mundo. Ele é muito generoso, né, Ele Gabriel? é uma pessoa extremamente generosa, caridosa, inclusive, né, cara? Isso é Quantas verdade. famílias ele ajuda, quantos projetos sociais ele ajuda. Isso é importante, que nem todo mundo sabe o quanto ele ajuda, quantas instituições, né, fazem parte disso, e realmente é algo que só uma pessoa muito boa mesmo para fazer. Nossa, ele tem o maior orgulho, né? Nós todos da família Carmen Steffens, dos projetos sociais, como Amigos do Bem, que é um projeto que ele doa uma casa por mês e já doou aí centenas de casas para o projeto. Legal. São inúmeros projetos. Sim. Sabe, por exemplo, Pai de Franca. Há anos, já faz muitos anos que meu pai é o maior apoiador da Pai de Franca, ajudando também muitas crianças ali com necessidades especiais, né? Então ele tem esse lado que ele é uma pessoa dura, que quem não conhece ele às vezes não sabe o outro lado dele, que é um lado muito caridoso, bondoso, ele tem um coração muito bom. Eu sempre me dei bem com ele, porque isso é uma coisa desde novinho, né, cara? Sim. Então, nossa relação é excelente. E assim, esse jeito dele é a forma de liderança dele que ele impulsionou e desenvolveu muitas pessoas. Né? Sim. Então, é uma liderança que funciona. Para ele funciona, sempre funcionou, porque ele sabe realmente tirar o melhor de cada um, tirar da zona de conforto. Sim. Mas vamos aqui... Mas eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Já usou o artifício de tipo... Pô, pai, só pra ter um projeto aprovado? Não, tipo, tocou pelo coração. No grupo Carmen Steffens. Chegou lá, apresentou o projeto e falou assim, acho que vou ter que pegar papai pelo coração. Pô, pai, olha esse projeto com carinho, vai. Esse tipo de aproximação não funciona muito dentro da estrutura Carmen Steffens. Ou o projeto é realmente bom, ou ele não vai pra frente mesmo. Fica a dica, então, viu, gente? É profissionalismo 100%, né, Gabriel? Mas assim, se a gente for falar aqui das instituições que a Carmen Steffens ajuda, nós temos que gravar um programa só pra isso. É verdade. Mas, vamos lá, é muita coisa mesmo. Mas assim, Gabriel, me fala, cara, é uma coisa que é muito curioso, né? Eu convivo com você há muitos anos, então eu sei um pouco da história, mas quem está nos assistindo aqui, muitas pessoas talvez não conheçam, não sabem da tua trajetória. Mas como foi, cara, essa trajetória que você teve de expansão internacional, inauguração de lojas, trabalhar em outros países, conhecer outras culturas? Me fala um pouquinho como que foi esse trabalho. Esse, na minha opinião, foi o maior projeto da minha vida, né? Foi o que eu fiz de maior em toda a minha história. Eu implantei a empresa em 16 países. E esse é um trabalho muito árduo, que vai desde a negociação com investidores, depois da negociação, a implantação de uma loja num país onde a marca não era nada antes de você iniciar, a contratação de agências de publicidade locais para você adaptar o seu marketing, a contratação de relações públicas locais para que você possa fazer um trabalho social ali e engajar a marca com as pessoas certas, a parte de contratação de equipe, de treinamento de equipe, de treinamento de franqueado, de integração desse franqueado com a fábrica no Brasil e com todos os canais que ele precisa ter uma comunicação. Mas e daí tem o lado que não é tão bonito de se falar, mas que é a verdade de um trabalho muito duro, onde você chega num país, ajuda a descarregar containers de sapato,
ajuda a comprar materiais de construção para uma obra de uma loja que está atrasada e já tem data de abertura. Já tenho inúmeras histórias. Uma vez mesmo na França, eu fui para uma loja de materiais de construção com a equipe que montava a loja. Comprei os materiais de construção, depois eu não conseguia ninguém para me levar com os materiais até a loja. Não sabia falar francês, passei o maior perrengue. E existem várias histórias assim, imagina. Sabe? Mas também tem histórias como na Austrália, quando a gente conseguiu, numa inauguração de uma loja, vender $76 mil em um dia. E eu cuidei do caixa da loja nesse dia. E eu passei o cartão tantas vezes que no final da noite eu tava tonto de tanto passar o cartão de crédito vendendo. Isso era fantástico. A gente fez inaugurações aí pelo mundo que foram incríveis, como na Barnes New York de Tóquio, no Japão, onde eu calcei os sapatos todo no pé das clientes, pessoalmente, em um lançamento. Foi algo maravilhoso que a gente fez. Estados Unidos, né? México, Portugal, África do Sul, Angola, todos esses países, em toda a América Latina também, que a gente tem lojas. A gente fez um trabalho muito bonito, né, de expansão. Foi um trabalho que virou referência no Brasil, né? Gente, que loucura, né? Imagina a fila pra colocar o sapatinho. Todos achando que era o quê? Cinderela. Né? Tipo, vamos achar uma Cinderela. Qual foi a primeira loja fora do Brasil? A primeira loja fora do Brasil foi no Paraguai, em Assunção. Caramba. Inclusive, a franqueada teve que convencer meu pai a abrir essa loja. Ele dizia, mas eu ainda não estou preparado para ir para o exterior. Meu projeto, eu quero crescer ele primeiro no Brasil. Ela, não, você vai abrir uma loja comigo em Assunção. E legal que a história deles, eles estão até hoje com a gente, aí são parceiros fantásticos, né? Parceiros fantásticos. Nossa. Eles são donos hoje em dia da operação da Argentina também, né? Há muitos anos. Sim. Fantástico. Então, queridos. Máximo. Mas desculpa. Não, fica à vontade. Não, eu queria perguntar quantos anos você tinha, porque você falou tantas coisas e você é jovem. E aí eu fiquei pensando, gente, mas quantos anos ele tinha quando tudo aconteceu? Eu comecei a minha trajetória na Carmen Steffens em 2002. Antes disso, eu já participava das feiras em São Paulo, né, da Coromoda e da Francal. Mas em 2002 foi quando eu me mudei para Franca e iniciei a minha trajetória. Então vai fazer agora 20 anos, né, que eu tenho de história só com a marca. E eu tenho 41 anos. Então na época que eu iniciei, eu tinha 20 anos de idade. Metade da vida se dedicando a isso. Que legal. Com certeza. E como que a moda, o designer entrou aí na tua vida? Cara, essa é uma excelente pergunta, sabe? Depois de 9 anos viajando o mundo, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que dar um tempo. Eu fiquei muitos anos morando em hotel, de 6 a 7 meses por ano, e eu não aguentava mais. Até hoje, eu quando tenho que pegar um voo muito longo, até hoje em dia, eu tenho um certo trauma de voos longos demais, porque eu pegava voos São Paulo, África do Sul, da África do Sul eu ia para a Austrália, da Austrália eu ia para Hong Kong, de Hong Kong eu ia para o Japão, do Japão eu ia para a França, da França eu ia para Portugal, de Portugal eu voltava para o Brasil. Já cansei só de ouvir. Eu tô perdido em algum aeroporto ainda. Quando eu conheci o mundo e quando eu cheguei à conclusão que eu tinha que parar por um tempo de viajar, foi quando eu fiquei 1 ano na França, morando lá. E nesse ano que eu morei em Paris, eu cheguei idealizei meu primeiro trabalho autoral com a minha marca própria, né, que eu lancei em 2012. Foi nessa época que eu tinha a minha agência, a GW Group, que dava consultoria para empresas abrindo e-commerce no Brasil. Eu iniciei também a Gabriel Espanhol, foi uma empresa onde eu fiz inúmeros trabalhos bacanas a nível de entretenimento, sabe? Styling, fiz o São Paulo Fashion Week junto com o João Pimenta, fiz legal. 4 apresentações na Casa de Criadores em parcerias com designers, fiz um trabalho em termos de arte, marketing e design a nível premium,
Só que após 3 anos ralando muito com esse projeto, eu não ganhei dinheiro. Todo mundo achava bonito, lindo, maravilhoso. Dinheiro que é os bom sapatos eram caros. Só que chegou após 3 anos no limite do meu capital de giro, eu decidi parar com o projeto, né? Que foi nesses tempos aí que eu decidi que o melhor mesmo era eu trabalhar nas empresas da minha família, né? Não, e eu acho legal você falar isso, porque eu também convivo, né? Muito mais no back-end de moda, né? De São Paulo Digital. E essa coisa de moda, às vezes, é muito ilusório pra quem tá de fora. Porque quem tá de fora, acho que tudo... Primeiro, que acha que é super fácil aquilo acontecer. E moda, ela não dá esse retorno de dinheiro tão alto quanto as pessoas imaginam. Para um estilista colocar um desfile na passarela é altíssimo, é muito caro. E é legal que você traz esse outro lado de mostrar, olha, é um trabalho lindo, é muito bacana, mas você tem que persistir. Mesmo com toda a experiência que eu tive no mundo e em negócios, sem o meu pai ali como mentor, que é um excelente profissional na área de gestão de empresas, sim. Sem ele na área de vendas, com toda a estrutura, eu não consegui crescer. Eu vendia no Brasil inteiro, vendia mal, não recebia. Tem que ter essa estrutura comercial, A estrutura comercial da Carmen Steffens, ela é sensacional, né? Sozinho, pequeno, isso que eu não comentar, consegui. que você era sozinho, você era o criativo, era o financeiro, era o comercial. É uma marca nova, você estruturar uma equipe para isso é muito difícil, né? É muito complicado. Bom, se você chegar a analisar o trabalho que eu fiz, os maiores, artistas da época estavam tudo usando os meus sapatos. Quando lançou a novela Guerra dos Sexos na Rede Globo, entrou em cena o Tony Ramos, Edson Celulari, Glória Pires, tudo com sapato meu no pé. Caramba. Então a galera, o Michel Teló, por exemplo, usou no projeto Canta Pra Você. Lembro. O meu calçado. Tinha muita gente me apoiando, porque eu conhecia também muita gente importante no mercado de moda e entretenimento. Só que mesmo com todo esse apoio que eu tive, de muitos modelos, de muitas pessoas que queriam me ver dando certo, eu não consegui ter lucro com o meu projeto autoral. Então eu acabei dando esse passo atrás, voltando para minha raiz ali, Ainda bem, né? E nós somos gratos. Exatamente. O grupo Carmen Steffens é grato por isso. E assim, fugindo um pouco do assunto, quem te conhece aí sabe que você é um cantor fantástico. Eu sou fã, eu te acompanho muito. Me fala um pouco, esse hobby que não é tão hobby, você já pensou em dedicar exclusivamente a isso, a música? Cara, eu toco desde mais novo, né? Eu sou músico desde 1995. Eu já tive banda de rock and roll quando eu era mais novo. E aí chegou uma época que eu foquei 100% no meu trabalho e eu fui voltar mesmo agora a tocar e a gravar minhas próprias composições durante a pandemia, né? Porque eu fiquei muito tempo em casa. E aí eu comecei a tocar violão todos os dias e eu coloquei pra fora e gravei num estúdio em Santa Catarina algumas composições antigas que eu tinha, né? Que eu sou um bom compositor, eu faço algumas músicas em inglês, outras em português. E aí eu tinha uma música muito especial chamada Brisa do Mar, que o meu amigo ator, o Nil Marcondes, ele tinha feito essa música comigo em 2011 em São Paulo. E ela estava guardada por anos na gaveta. Eu liguei para ele e falei, cara, voltei a tocar agora durante a pandemia, vamos gravar aquela música? Aí a gente foi pro estúdio, essa é uma das minhas melhores músicas, fez a gravação dessa música. E aí no final fiquei super feliz, a música ficou com 149 mil plays no YouTube, né? Legal. Ela foi a minha melhor música no YouTube até agora. A maior parte das minhas músicas são em inglês, assim, pra mim ainda é um hobby, eu toco, assim, porque eu gosto mesmo, sem nenhuma outro tipo de pretensão, e faço um som autoral que eu realmente curto, não fico tentando buscar um som comercial. Vale a pena buscar e ouvir as músicas dele, canta muito. É verdade. Canta muito. E assim, uma coisa que eu sempre acompanho, né, esse hobby que eu acho que é um profissional.
mas você mudou um pouco a pegada, né, do teu som ali, o ritmo, de um tempo pra cá você mudou um pouco isso, não foi? Não, mudei completamente, né? Principalmente quando eu comecei a tocar com o violão espanhol da Alhambra, é um violão cordas de nylon, e eu comecei a treinar mais os dedilhados e outro tipo de batida, né? E tenho muitas influências, minhas influências como John Mayer, vários artistas que me influenciam muito, sabe? Como vários artistas até do reggae nacional que eu gosto. Eu fiz uma música que é um reggae também. Ô, Gabriel, uma curiosidade de alguém de fora, assim. Acho que a última música que você lançou foi London Rain, né? Que você gravou o clipe fora do Brasil e tudo mais. Quanto tempo levou desde do início, de que você é um compositor, você é um artista completo, de que você começou a escrever ela até o processo de final da edição, dela ser lançada no YouTube? Só para quem tá de fora entender quanto tempo esse processo leva. Essa música, London Rain, é uma música muito interessante. Eu fiz ela numa noite que eu tava com insônia. Eu tava com meu violão em casa e aí não consegui dormir a noite toda. Quando saiu um pedaço da música, eu falei, agora eu tenho que terminar ela. Sim. E fiquei uma madrugada inteira gravando ela em casa, né? Eu uso o GarageBand, que é um programa da Apple, para gravar em casa. Aí eu mandei pro meu produtor musical para que ele pudesse me auxiliar na produção dessa música. Uhum. E aí ele foi lá, colocou uma percussão, eu gravo tudo com o metrônomo, então fica no tempo certinho a música. Aí ele colocou uma percussão, começou a trabalhar ela e voltou para mim já com uma música quase pronta. E aí eu gravei o vocal dessa música e como eu já estava indo viajar para Londres... Eu acabei contratando um videomaker lá e fiz esse clipe. Inclusive o Diego, o videomaker brasileiro, é um cara que fez um trabalho ali de cinema, né, com o meu projeto. Ficou muito legal o clipe. Eu achei que você ia falar, fiquei mais uma madrugada pra terminar a música. Mas tudo bem, né? Foi uma madrugada que eu fiz a música inteira, sabe? Eu sou um bom rimador. Desde mais novo eu escutei muito hip hop. Eu gosto de poesia, eu sempre fui um bom rimador, tanto no inglês como no português, né? E quais são as suas principais inspirações para suas músicas? Porque todo artista tem uma inspiração. Sim. Alguém gosta de falar de amor, outros precisam sofrer para se inspirar, outros buscam, né? Mas eu acho que tem uma coisa de mar, porque a maioria dos seus trabalhos que eu vi tem alguma coisa relacionada a mar. Tem sempre uma coisa meio essa brisa do mar. O mar te acalma, o mar te traz tranquilidade. Eu vou dizer, o William falou um pouco dessa questão do que inspira e você falou do mar. Eu cresci de frente para o mar, né? Eu cresci em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Então hoje o mar me faz muita falta estar perto do mar. Eu falo bastante do mar nas minhas composições. Sim. Mas também a inspiração, muito da inspiração que eu tenho, ela vem de situações do cotidiano, da vida que eu vou vivendo e tal. Tem algumas músicas que eu tive que ressignificar elas, porque elas eram antigas, eu só não tinha gravado elas ainda. Mas na época ela tinha um significado, digamos, que envolvia muito sentimento. Talvez até por isso que eu não gravei na época. Entendi. Quando passou o sentimento, chegou o momento de eu ressignificar isso, mas usar aquilo de uma forma bonita, né? Legal. De acordo com o momento que você tá vivendo ali, né? Não, é que você tem uma canção que eu acho super legal, que é I've been around. E se você traduz, estive por perto. Você sempre esteve por perto do quê? O que você quis estar perto? Ai, que complexa essa pergunta, Neto. Não precisa. Na verdade, se você pegar a tradução a forma que eu quis colocar essa música de I've been around, seria eu estive por aí. Ah, tá. Eu estive Vai por estudar, aí. Beto. Eu estive Seu inglês por tá aí. péssimo. Mas essa música eu estive por aí sozinho, né? Ela é uma música onde eu tava solitário. Lobo solitário, né, Gabriel? Mas tinha uma coisa super legal que eu vi nas suas redes, que era o Varanda Ascension.
Que acho que era quando você tava na Califórnia. Não, Varanda Sessions é em Balneário Camboriú. Em Balneário? Na Praia Brava. Gente, na que casa máximo. de um amigo Que meu, legal. o Mickey Bernardoni. Ele é um grande amigo meu aí, que trabalhou também bastante com a Carmen Steffens como videomaker durante muitos anos, fazendo inúmeras campanhas. E a gente sempre fez um som junto. E lá na casa dele, na Praia Brava, tem essa varanda aí que a galera vai lá, faz um som na varanda, grava e põe na internet. Mas você ficou um período na Califórnia? Fiquei. Por isso, gente. A Califórnia, eu gravei, né, uma música lá, chama Streets of LA, pelas ruas de Los Angeles. E eu morei na Califórnia a primeira vez em 2001, em San Diego. Depois, em 2006, quando a Carmen Steffens abriu em Los Angeles, eu morei também um tempo em Los Angeles. E depois, nunca mais parei de ir para Los Angeles, né? De tempos em tempos eu dou um rolê lá. Inclusive, dirijo por tudo lá, sem GPS. Conheço aquela cidade muito bem. Que legal. Se precisar de companhia, a gente tá aqui, né, gente? Ô, Gabriel, você falou que foi numa insônia, né? E numa... Cara, você tem que ter mais insônia, porque né? Se uma noite faz isso daí, então... É verdade. Que é isso. Na verdade, ultimamente eu tô compondo pouco, porque eu tô trabalhando muito e ando sem tempo, tanto assim pra arte. Geralmente eu componho nas minhas férias, ou quando eu tô tranquilo num fim de semana em casa. Eu não fico forçando a criatividade. Quando vem algo legal... certo, né? Criatividade não se força, né, Gabriel? Ela tem que fluir, tem que ser algo muito natural. Que era isso que eu ia perguntar, né? O que você faz, assim, nas suas horas vagas, quando sua cabeça... Porque, assim, trabalhando com marketing, imagino que é uma cabeça pensando... Porque eu... Enfim, né, também. Mas é uma cabeça que não para o tempo inteiro. Então, assim, o que você faz pra, tipo, dar um relax na sua cabeça? Fala assim, deixa eu desligar agora. Então, quando eu desligo é quando eu toco um violão, outra paixão que eu sempre tive, né, ao longo aí de anos, cuidando sempre das campanhas da Carmen Steffens, não só no Brasil, como em vários países. Uma das minhas paixões é a fotografia de moda. Mas não só a fotografia de moda, a fotografia em geral, sabe? Eu faço fotos, por exemplo, aqui em São Paulo, eu acordei no nascer do sol e fotografei o MASP no nascer do sol e mandei fazer uns quadros. Legal. Eu gosto muito de fotografar, de filmar, de trabalhar com arte de áudio, vídeo, né? Voltar da arte, criatividade. Pegando isso da criatividade, o logo Carmen Steffens, o nosso logo da Carmen Steffens foi criado por você, né? O logo CS Carmen Steffens. Vocês lembram que nos anos 90 a Carmen Steffens tinha uma rosa vermelha, que era a logo Carmen Steffens. Expandindo a marca aí para vários países, em alguns países eu notava que a aceitação daquela logo antiga nossa não era tão boa. Quando a gente chegou na França, tinham pessoas que achavam aquela logo vermelha um pouco estranha, não combinou muito. Na opinião de muita gente. Sim. Na época, a gente contratou uma agência francesa para nos dar uma consultoria, e aí realmente achavam que a gente tinha que mudar o nosso logo. Quando eu voltei para o Brasil, todo mundo da rede era contra mudar a logo. Falava, não, essa logo já é conhecida assim, nós não vamos mudar. Enfim, passando um tempo, eu sempre mexi bastante com Photoshop, esses programas de design, né, no computador. Eu fui lá e fiz essa logo, essa CS com as iniciais da empresa e apresentei lá numa reunião. Aí o pessoal adorou a logo, acabou falando, não, vamos pensar sobre isso. A gente mandou também essa logo para essa consultoria que estava nos auxiliando na França na época a decidir isso, e eles acharam que aquilo ali tinha um visual muito mais global, internacional do que a nossa logo antiga. E teria uma vantagem, você poderia aplicar essa logo nos produtos. Aquela rosa vermelha, você não conseguia colocar ela num sapato, numa bolsa. Então, após isso, a gente fez essa mudança, né? Hoje, essa mudança foi feita em 2005.
ou 2006, aí a gente tem que dar uma olhada na história para ver isso, essas questões de registros de marcas e patentes, a gente consegue ver a data exata que essa mudança foi feita, mas foi em 2005 ou 2006, por aí. E aí, a partir daí, mudou em todas as lojas, né? Só que agora, a Carmen Steffens fazendo 30 anos, eu gostaria de celebrar aquela logo vermelha também contando essa história, porque ela foi um clássico dos anos 90, né, cara? Foi mesmo. Será que vem uma edição especial, gente? Então, será? Isso é um spoiler? Muitos segredos por aí. Será? Não sei, fiquei um pouco agora curioso. Talvez a gente deveria fazer uma série especial de alguns produtos com a logo antiga, ou uma camiseta, para quem fez parte dessa história. Acho super válido. Isso é muito legal mesmo. Eu acho muito bacana também a logo vermelha. Ela não teve uma boa aceitação em alguns países. É uma questão cultural, né? Sim. Em relação, você comentou agora uma coisa super interessante, né? A não aceitação em alguns países. Qual foi o país, né, que você teve maior dificuldade de entrar para levar essa cultura brasileira, desse calçado e bolsa na época que foi quando começou a expansão, né? Qual que foi o país mais chatinho, assim, para você conseguir implantar a marca? Bom, a gente, na verdade, assim, a gente não teve nunca muita dificuldade em implantar um projeto de moda com uma cultura verdadeiramente brasileira, pelo carisma do Brasil, né? O Brasil é um país tão amado em tantos lugares que quando a gente chegava e colocava uma bocinha nova para tocar nas nossas lojas. Já quebrava todas as barreiras. Quando, em muitos países, o atendimento em loja, as pessoas simplesmente te dão a caixa do sapato ali na mão e você que se vire. Sério? A gente mantinha o mesmo padrão de atendimento brasileiro dentro de qualquer país. Legal. Então a gente calçava o sapato no pé da cliente. Então a gente nunca teve dificuldades. As dificuldades maiores que a gente teve em alguns mercados, elas foram relativas à época que o real se tornou uma moeda muito forte. Entendi. E o dólar estava na faixa de 1,65 por aí. Entendi. Nessa época, a gente começou a competir com sapato italiano, com sapato espanhol. Só que agora, e nos tempos em que o dólar se manteve muito tempo alto, a gente consegue praticar preços em vários países que esses concorrentes que têm qualidade, principalmente de mão de obra europeia, não conseguem praticar esse nível de preço. Aí é que está o grande mercado. E agora, como o dólar se manteve alto durante bastante tempo, a gente está retomando o nosso projeto de expansão em vários mercados onde a gente já exportou muito, mas que por um tempo a gente acabou parando, mas foram condições econômicas e não condições de aceitação do produto em si, sabe? Bom saber que o Brasil é bem visto lá fora, né? Mas o acho Brasil é muito bem visto. Essa coisa mais acarinhada, mais quente é aqui, gente. Não tem como. A qualidade, né? Como receber as pessoas. Exato. O calor humano o calor do humano brasileiro. só tem aqui. Eu vou pegar o gancho dessa experiência que você falou, que é as lojas que vocês abriam, você calçava o sapato numa mulher para que aquilo fosse único e exclusivo para ela. E daí, para quem não sabe, quando a gente vai na sede da Carmen Steffens, em Franca, parece que você tá entrando no tapete vermelho. São várias celebridades, assim, estampadas lá no hall de entrada. Qual foi a celebridade que você colocou o sapatinho? E que você falou assim, opa, sério que eu tô colocando o sapato nessa pessoa? Cara, agora eu vou te falar pra vocês. De todas, eu já calcei ao longo da minha carreira inúmeras celebridades, não só no Brasil, como no exterior. Só que de todas que eu calcei, a que mais me deixou empolgado, eu falei, nossa, isso aqui é mágico, foi quando eu fui pessoalmente para Nova York calçar o sapato no pé da cantora Mariah Carey. Uau. Apenas Mariah Carey, gente. Para gravação do videoclipe dela, né, o Obsessed. E esse clipe tá até hoje aí na internet. Sim. É uma música que é um clássico, ela tá com uma sandália toda de cristal. E foi muito bacana. Eu cheguei lá no Mercy Hotel, no Sorro, né, em Nova York, um hotel francês.
Aí quando eu subi, tinha uns 5 seguranças gigantes numa porta do quarto. Ela estava dando uma entrevista de televisão, cheio de luz. E aí deram uma pausa nessa entrevista para que eu pudesse entrar lá nessa sala e calçar o sapato no pé dela. Para ver se ele ia. E antes de calçar o sapato, ela tinha mandado as medidas do pé dela. O sapato foi feito nas medidas exatas do pé dela e calçou perfeitamente. Que legal. Experiência única. Ícone, né? Mariah é ícone. Manteve naturalidade, fingiu costume. Oi, tudo bem, Mariah? Vou licença aqui. Foi super legal. Sapato no seu pé. Foi super legal. Eu tava lá também com o Eric Wong, que era o diretor da Def Jam Records, da gravadora dela, né, na época. E ele acompanhava todos os trabalhos dela. Aí a gente bateu um papo super descontraído lá, mas foi bem rápido. Depois eu já tive que liberar ela para ela continuar a entrevista de TV que ela estava dando lá. A gente teve uma relação muito bacana com a Mariah Carey. Que legal. Ela calçou Carmen Stephens várias vezes, sabe? Que máximo. Vamos ter vocês. De forma espontânea, né? De forma espontânea. Isso que é o mais legal, né? Realmente. Gente, eu não sei vocês, mas depois de conversar com o Gabriel, ouvir todas as histórias, eu cheguei à conclusão que eu não tenho história na minha vida. A história dele é tão legal, não dá pra competir, mas muito legal. Eu tava conversando com ele antes, falei, não, nós temos que gravar um seriado, pior. Né? Porque são muitos episódios, né? Mas vamos pular um pouco, porque realmente é muita coisa. Um marco muito importante também no grupo Carmen Stephens foi o e-commerce. Como que como foi liderar a implantação desse projeto? Bom, quando eu encerrei essa parte de expansão da empresa a nível internacional, eu já estava estudando em Simi Valley, na Califórnia, no grupo Bruce Clay, toda a parte de marketing digital, e aprendendo bastante sobre esse universo, né? Eu voltei do exterior com ideias bem arrojadas. Em 2006, quando a gente lançou no nosso site, na época a Netshoes nem existia no Brasil ainda, não tinha quase ninguém vendendo sapato na internet. E eu tive que convencer meu pai de que aquilo era um bom negócio. Ele achava, o sapato a mulher tem que provar no pé, esse negócio de internet vai dar muita troca, isso não vai dar certo. Falei, cara, o mundo inteiro está fazendo isso e nós também vamos fazer. Foi na época que eu comecei a buscar empresas, né, no Brasil que pudessem realizar esse trabalho. Posteriormente, eu montei minha própria empresa de e-commerce, né, a GW Group. Montei aí mais de 30 sites no Brasil para empresas, principalmente do segmento de moda. E virei no Brasil também parceiro do grupo Bruce Clay, esse grupo americano de marketing digital, onde a gente deu consultoria para o grupo B2W, da Americanas.com, Shoptime, Submarino. A gente deu consultoria também para o grupo Carrefour. Todos os jornalistas da Globo.com foram treinados pelo Bruce Clay. Eu fui o tradutor desses cursos. E a gente fez um trabalho premium no Brasil, sabe? Só que se não fosse tudo que eu aprendi na Carmen Stephens, mais uma vez, eu jamais teria realizado todos esses trabalhos com alguns dos maiores sites do país. Eu acho que o principal sucesso para isso é que você veio com todo esse conhecimento técnico, mas o principal, você sabia da essência da marca, né? Então você trouxe a parte técnica para o e-commerce. Não foi criar um e-commerce, como contratar uma empresa, colocar e não entender da filosofia. Você primeiro veio da filosofia, da história da marca, sabia a história, tinha essa filosofia, participou disso, e aí você veio com a parte técnica também, né? Claro. O e-commerce Carmen Stephens, já no seu primeiro ano de existência, ele ultrapassou 1 milhão de vendas mensais, né? Então, só que também porque a marca estava vivendo e vive até hoje um momento excelente, mas naquela época, principalmente, foi um grande booming da empresa. Sim. Então, a mulherada em cidades onde não tinha loja queria comprar e comprava pelo site. E quando não tinha um produto na loja que tinha no site também, enfim, a gente cresceu muito rápido. E eu me lembro até hoje do lançamento do nosso site. A gente fez um design em Flash
e uma garrafa de champanhe estourava e molhava toda a tela do computador da cliente e aí ela acessava o site após isso. Hoje em dia nem se usa mais o Flash para design de sites, já está totalmente ultrapassado, mas lá em 2006 ainda se usava esse tipo de animação em Flash. A gente fez também um desfile virtual onde todas as modelos eram digitais e os sapatos eram verdadeiros, fotografados em vários ângulos, animados em 3D. E é incrível, porque o Gabriel pensou muito à frente do tempo. O que hoje é o multiverso, né? O metaverso, o Gabriel já tinha pensado há anos lá atrás. A gente já tinha o avatar dos modelos da campanha lá em 2008. E ficou uma qualidade incrível. Eu tive o prazer de ver esse desfile, o Gabriel me mostrou, gente, e é surreal. É como muito se fosse legal, produzido agora, real. Eu acho que a tecnologia, né, é um caminho sem volta. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte. Hoje, claro, lá atrás, quando você pensou no e-commerce, que veio para substituir um door-to-door, que antes as pessoas batiam na porta das pessoas para oferecer, e aí o e-commerce pegou isso, né? Hoje ele faz dessa vez. Qual que é o futuro do e-commerce? O futuro do e-commerce... Hoje, primeiro você precisa ter o produto certo. O produto sempre vem em primeiro lugar. Após ter o produto certo, como os seus concorrentes também têm o produto certo, hoje o mercado é muito competitivo, você tem que ter uma logística eficiente, uma entrega rápida. Você não pode, de forma alguma, vacilar na questão de um atendimento de qualidade. A gente vê aí muitas lojas virtuais pecando muito. E hoje você tem o Omnichannel, que foi a integração que a gente fez do nosso e-commerce com todas as lojas físicas de várias formas. O Omnichannel, você pode comprar na loja online e receber na loja física sem pagar frete. Você pode comprar na loja física pelo site, receber na sua casa ou na loja. Você pode comprar no site, receber na sua casa. Você pode fazer a compra de acordo com a sua experiência que você quer viver. Você escolhe, não é mais... A loja tem que proporcionar para você a experiência que você quiser. Esse é o futuro. E também a questão do metaverso aí que a gente vê chegando, né? Ainda vai demorar um pouco mais no Brasil para o metaverso chegar onde ele vai chegar. Sim. Mas principalmente com o público mais jovem, né? O público Carmen Steffens está numa faixa etária que não está querendo participar de uma festa no metaverso com as amigas. Criar o seu avatar. E criar o seu avatar. É engraçado que teve um boom, né, muito grande sobre isso, mas eu já percebo que já não se fala tanto mais nesse assunto como se estava em voga há uns 2, 3 meses atrás. Você acha que de fato é algo que vai se sustentar ou foi uma modinha que vai cair por terra essa situação? Não, vai se sustentar o metaverso. Eu, inclusive, fiz já o meu avatar, né? Tô trabalhando ele. E tem agora até agências de modelos de avatar. Você pode contratar uma modelo digital para ela usar o seu produto. Então, eu tô bem ligado nesse mercado. E vai ser uma indústria sem volta, porque tem perfis gigantes já de avatar na internet que estão trabalhando nessa questão do metaverso, né? Eu acho que o metaverso ele tem meio que um início como o Instagram, na minha opinião. Que no início as pessoas também não achavam que o Instagram, ai meu Deus, fica postando foto. Ai, o que isso vai me levar? Hoje a gente sabe a realidade. Eu acho que o metaverso ele é isso também. Como você falou, eu acho que lá há 3 meses falava mais, hoje nem tanto. Mas é porque também durante esse período da pandemia as pessoas se adaptaram de outras maneiras. O metaverso talvez não fosse tão... Hoje ele faz mais sentido, mas fazia mais sentido você ter uma live shop do que você pensar nesse mundo tão digital. Hoje faz mais sentido. E eu acredito também, né? Nem eu acho que eu acredito que é uma coisa que as marcas, principalmente as gringas, elas investem muito nessa questão de proporcionar essa experiência virtual. E é rápido para chegar aqui. Imagina que você vai poder fazer um passeio de barco em Miami. Com o seu óculos tridimensional
E aí, para onde você olhar, para o lado que você olhar, você vai estar vendo a mesma vista se você tivesse realmente naquele barco pela orla de Miami. Aí quando esse barco atracar, isso, você vai num show de algum artista e esse show vai estar acontecendo no metaverso. Você vai assistir ele. E lá você vai conhecer pessoas, vai abrir um chat com essas pessoas. Não, e é legal porque realmente é um caminho que não tem volta. Isso, como você falou, deu um boom porque deixou isso público. Acho que deu esse boom. Sim. E agora está se estruturando. E vai ter, por exemplo, você vai ter sentido no metaverso, né? Você vai sentir, você vai ter o olfato, você vai ter as sensações. Então, realmente. Não sei se eu estou preparado para essa transição. Eu acho não, mas é que eu acho que as pessoas ainda não sabem muito o que é metaverso. Acho que é um isso. projeto, né? Então ainda vai um tempo, mas é muito. Mas é como vocês estão falando, você acredita, o Gabriel também, realmente é algo que não tem volta. Não tem volta, né? O paladar não retrocede. Então, vai acontecer, isso vai. Então, qualquer empresa, as pessoas... As empresas vão ter que se preparar. A gente que lute. É isso mesmo. Não, mas eu acho que assim, por mais que a tecnologia exista, você pode me corrigir super, e a tecnologia vem muito a favor, e ela ocupa um cenário gigantesco, isso a gente não pode negar. Mas a experiência do cliente com uma outra pessoa, ali no ao vivo, também não substitui. Por mais que a tecnologia está para quem quer, assim como as pessoas irem até uma loja. É um ritual você ir até uma loja, quando você vai mais... momento, né? A experiência de compra, né? Eu tenho uma tia que não está mais, já se foi, mas ela se preparava para ir numa loja nos anos passados. Ela se preparava, era um ritual dela. Naquele mês ela ia em tais lojas, ela se preparava para aquilo. É muito louco, é muito louco. Então acho que essa experiência com o cliente final, dentro de uma loja física, ainda não tem algo que substitua. E ainda mais nós, latinos, que gostamos de contato, né? Que quer conversar, olhar no olho, bater um papo, abraçar. Ainda mais nossa cultura, né? É muito voltada. Exatamente. Com certeza, né? Mesmo o site Carmen Steffen sendo aí um dos maiores sites de moda do país hoje na atualidade, a nossa venda em loja física é inúmeras vezes maior do que o que a gente vende na internet, né? Então, principalmente no Brasil, não só no Brasil, né? Porque se você pegar nos Estados Unidos, há quanto tempo o e-commerce está difundido lá, e até hoje as lojas físicas, os shoppings estão lá funcionando normalmente. Tem espaço, né? Tem espaço para os dois. Hoje se fala do cliente híbrido. Ele compra em determinada ocasião, ele compra online, mas ele também passa na frente de uma loja e compra numa loja. Quando ele vê uma vitrine legal, ele entra. Ele também vai numa loja provar um produto quando ele precisa. Eu acho que o cliente é híbrido. E o que determina onde ele vai ficar a experiência. Por isso, sim, qualquer empresa hoje, assim, o maior desafio dela, na minha opinião, ela está preparada para o mundo digital, mas ela nunca perder a essência através dos treinamentos, investimento de equipe. A gente vê, né, quando saem as melhores empresas do mundo para se trabalhar e tudo mais. Por que a pessoa quer fazer parte daquela empresa? O que ela, pela experiência de fazer aquilo, para poder falar e levar aquilo para fora, né? Então, isso é uma grande sacada. Você se preparar para o digital, mas nunca deixar de preparar a sua equipe para as pessoas. Ô, Gabriel, eu acredito que ser filho do fundador da empresa deve ter suas dificuldades. Você se sente em algum momento que você precisa trabalhar mais, se dedicar mais para mostrar o profissionalismo que você tem, o teu trabalho, a tua competência, por ser filho do fundador? Pesou o clima, hein? Bom, eu não tenho muito problema com isso, porque principalmente na minha gestão, né, do departamento de marketing da empresa hoje em dia, que foi um departamento que eu fundei lá atrás, eu busquei trabalhar com os melhores profissionais e de uma forma extremamente democrática e não uma forma autoritária de se trabalhar. Eu nunca, em toda a minha carreira, usei do fato do meu pai ser o dono da empresa para eu ser autoritário com algum profissional. Esse é o meu diferencial, na verdade. As pessoas sabem
E mesmo quando às vezes acontece de eu pegar um pouco pesado com alguém, porque a gente tem que ser profissional, se eu achar que eu peguei pesado, eu reconheço isso, vou lá, peço desculpas para a pessoa e sempre tento conduzir as coisas de uma forma leve. Sim. Talvez a minha gestão no futuro com os meus irmãos do grupo Carmen Steffens, ela vai ser um pouco diferente da gestão do meu pai, que já é uma pessoa extremamente com pulso firme, com uma linha mais rígida, né? Com personalidades diferentes, entendeu? Tempos. Eu não conseguiria agir exatamente como meu pai age, apesar de ver os benefícios disso, o quanto eu cresci, quantos profissionais que estão do lado dele crescem. Se desenvolveram, né? Só que a minha forma de gerir o meu departamento, ela é um pouco diferente, ela é uma forma mais leve, que não deixa de cobrar quem tem que ser cobrado na hora que a pessoa tem que ser cobrado, mas também que é extremamente democrática, que quando você tem os melhores profissionais junto com você, você não precisa ser tão firme. Eles realizam o trabalho deles, você não precisa pegar tão firme assim em cima de todo mundo e meter pressão em todo mundo. A minha forma que eu encontrei de trabalhar foi ter ao meu lado os melhores profissionais. Legal, eu quero só emendar que você entrou com um ponto importante. Como que é o desafio de liderar a equipe de marketing no dia de hoje? Quais são os maiores desafios? Bom, o desafio hoje, na verdade, é o seguinte. Você tem várias vertentes de pensamento dentro de um departamento gigante. Sim. Você tem também pessoas de todas as idades misturadas ali. Totalmente criativos, que né? São muito criativos e querem voar alto. E ao mesmo tempo, no meu caso, eu conheço toda a história da empresa e o posicionamento que a marca deve ter no mercado para que elas mantenham uma certa consistência com a sua história, que foi o que fez essa marca um sucesso. Dentro de toda essa salada de criatividade, de várias gerações e pessoas, você tem que achar um norte. E não é fácil, porque até você mesmo fica perdido em alguns momentos do que realmente deve ser feito. O que a gente tem feito para que isso dê certo é agir de forma democrática e abrir um espaço para que todo mundo tenha sua voz ativa e possa dar a sua opinião. Esse é um dos pontos-chave. Só que quando essa opinião difere muito daquilo que se considera correto para um posicionamento de uma marca de luxo, de alto nível, uma marca clássica do mercado de moda, você daí tem que tomar essa decisão usando um pouco da sua autoridade como profissional e experiência que está gerindo o projeto, e aí você tem que direcionar essa equipe e explicar o porquê, e nem sempre essa equipe, que vai ser talvez de uma idade bem jovem hoje em dia, vai compreender no momento, mas quando eles verem o trabalho pronto, lá na empresa, quando eu dei a ideia de trabalhar com a Carol Trentini, que é a modelo que está fazendo as nossas campanhas agora, que é uma das tops na história da moda no Brasil, o William, que está aqui, é testemunha disso. Dessa geração nova, quase nenhuma pessoa da equipe conhecia ela. O William conhecia ela. Achei uma ela. afronta, né, gente? Quem não conhece Carol Trentini, mas essa geraçãozinha não conhece. Não conhece. Aí eu falei, bom, vocês não conhecem, mas ela é um clássico. E vocês que estão trabalhando com moda, independente da geração de vocês deveriam conhecer. Me desculpe. Então, o que acontece? A gente conhece o posicionamento que a marca tem que ter em determinados momentos. Aí quando viram a campanha pronta, quando viram ela em ação nos estúdios, chegaram, nossa, ela entrega muito. Eu falei, não é só entrega muito, isso aqui é uma das maiores modelos, na verdade, da atualidade, né? Da história do nosso país. Então, se você não conhecia ela, eu ainda vou te apresentar mais algumas aí no decorrer dos próximos tempos. Tô um pouco irritado com essa equipe. Porque a Carol, ela tá super atual, gente. Sim. Ela é super atual. É muito engraçado isso que o Gabriel comentou,
porque existe uma migração muito presente nessa geração nova, que eles conhecem todas as pessoas que fazem TikTok, desde o pequeno até o grande, né? Total. Mas assim, eles se desapegaram completamente a essa situação de quem são as principais top models, que fizeram uma história lá fora e tudo mais. Eles vivem muito isso, né? Mas então, quando eu digo isso é porque essas pessoas também estão no TikTok. É por isso que eu faço. Não tem como você não conhecer. Porque todo mundo, de uma certa forma, a gente cede a esse mundo moderno, a essa ascensão da internet. Você pode falar assim, cara, eu não quero ir pro TikTok pra não fazer dancinha. Mas hoje o TikTok não é mais a dancinha. Ele já é o... Só, né? Então... Ele não é só, exatamente. Aí você falou, ele não é só a dancinha. Tanto que hoje as marcas, elas segmentam onde ela quer estar. Então, assim, tem campanha que você vai fazer em outras redes sociais e outras vai direcionar para ele justamente porque é o público mais jovem. Então, a gente não pode ser cringe, mas a gente tem que alcançar a geração Gen Z. Eles estão ali. Então é isso. Eu vou te fazer uma pergunta, aquelas bem tipo, entrevistada não. Mas é que assim, todo profissional, executivo, CEO, qualquer pessoa que esteja num cargo de liderança, ou qualquer profissional mesmo, ao longo da sua vida ele faz um investimento de alto risco, né? Então assim, pode ser que eu queira largar tudo e morar num sítio e viver do orgânico, pode ser que eu queira, sei lá, abrir meu próprio negócio. A pessoa faz um investimento de alto risco sem ter aquelas garantias que eu vivo hoje. Você já fez o seu investimento de alto risco? Ou você planeja um investimento de alto risco? Bom, além de trabalhar no mercado de moda, eu faço investimentos no mercado imobiliário, né? Que é algo que eu já faço há bastante tempo, desde 2006, 2007, né? Inclusive, outro investimento de alto risco que eu fiz foi quando eu tive a minha própria marca, né? Que foi um investimento de altíssimo risco. Ali eu investi milhões e no final não tive o retorno esperado, mas tive a experiência que eu ganhei, né? E isso que é muito válido. Né, hoje eu me sinto um profissional muito mais preparado dentro do grupo Carmen Steffes por ter tido a minha própria marca. Quando eu vou decidir alguma coisa, eu me lembro dos tempos que eu tive a minha marca e como eu decidiria isso naquela época. Legal. Me ajudou muito. E na parte de marketing também, né? O marketing que eu fiz do meu projeto autoral, ele foi um marketing muito legal, sabe? Para você ter uma ideia, até a atriz de Hollywood, Sharon Stone, usou um sapato meu na época do meu projeto autoral. Lá por Los Angeles, ela com o Martin Mika, né? Que na época foi o namorado dela e usava só sapato meu. Então eu tive um marketing sem muito dinheiro que chegou a ser expressivo a nível internacional. Eu aprendi a fazer um bom marketing com pouco dinheiro naquela época, sabe? Isso é fantástico. Então foi muito legal. Eu faço, como você perguntou, eu faço investimentos no mercado imobiliário. Que é um alto risco. Que é muito bom. E é um mercado que eu entendo bem, sabe? E sempre que eu fiz investimentos no mercado imobiliário, eu tive uma boa rentabilidade. E me fala um pouquinho, Gabriel, qual que é a tua meta para o Grupo Carmen Steffes aí para os próximos 5 anos? Cara, a minha meta, na verdade, inicial, né? Eu vou falar um pouco de qual é a meta agora e qual é a meta de futuro. A minha meta inicial, desde que eu retornei para esse departamento, que foi fundado por mim, é resgatar o old school Carmen Steffes, resgatar aquilo que há muito tempo não era mais feito com a marca e que a gente já fez na nossa história. Eu iniciei esse trabalho com a Carol Trentini, que foram 2 campanhas já maravilhosas que a gente fotografou com ela. E não só com isso, renovando um pouco o posicionamento da marca, que estava sendo trabalhada durante algum tempo, de uma forma que não estava tão ligada a toda a história da empresa. A marca tinha perdido um pouco da sua consistência de posicionamento. Certo. E isso é que eu estou querendo retomar, essa consistência de posicionamento de marca, iniciando esses trabalhos que a gente fez com a Carol Trentini, que resgatou muito do que a gente já fez lá atrás. E não só isso, agora o que a gente tem que fazer é
crescer mundialmente. Novamente, o dólar está muito alto, né? O euro também está alto comparado com o real, apesar da gente estar vivendo aí um momento de guerra na Europa, que está um pouco complicado, há questões econômicas, mas tem muito mercado aí no mundo. Tem o mercado asiático, né? A gente tem que entrar na China. A China é um mercado ainda que a gente nunca trabalhou, então a gente tem que entrar no mercado chinês. A gente tem que expandir onde a gente já está muito bem, que é o mercado africano. A gente tem que voltar a retornar para o mercado japonês, um excelente mercado de moda. Em toda a América Latina a gente está muito bem. A gente tem que reposicionar a marca nos Estados Unidos. É um plano que a gente tem aí para o ano que vem, participando de algumas feiras lá. É um mercado onde a gente já está lá nos Estados Unidos desde 2006 e a gente quer reposicionar a marca nos Estados Unidos. E a partir daí, assim, o céu é o limite, né, cara? A gente tem muito que crescer. O Brasil é uma cultura exótica, carismática, é uma cultura querida por todos, né? E essa vantagem que a gente tem nos facilita exportar aquilo que é nosso. Então, se a gente trabalhar bem o posicionamento da nossa marca dentro dessa essência brasileira, se a gente fizer uma campanha que mostre essa cara do Brasil realmente, isso vai encantar o mundo, porque esse é o nosso diferencial. Nós não estamos aqui para copiar o que as marcas europeias fazem nas suas campanhas. Nós temos que ser únicos, nós temos que ser brasileiros, nós temos que ter uma modelo que tem uma ginga e sabe sambar, nós temos que ter uma modelo que caminha de uma forma diferente. A gente tem que vender o Brasil. Isso foi o que eu fiz nos momentos mais importantes da minha carreira, expandindo a empresa a nível mundial. Não tinha nenhuma loja que não tocava um bossa nova, bossa lounge, com uma batidinha eletrônica. E a galera entrava assim, nossa, que som é esse? Eu quero essa música também para me ouvir em casa. E os gringos adoravam essa pegada brasileira. Então, muitas marcas nacionais vivem de copiar somente o que os gringos fazem em termos de moda. Qual é o grande diferencial da Carmen Steffens? Fazer algo único, que não é uma cópia de escolas de moda europeia. Sim. E isso nos fez chegar onde a gente chegou, entendeu? Gabriel, você comentou aí sobre toda essa questão de reposicionamento da marca. Isso vai acontecer, isso é fato. Depois desses 2 anos de lacuna que nós tivemos nessa pandemia, a Carmen está novamente em plena ascensão. E eu te faço uma pergunta agora. Não vejo outra pessoa, a não ser você, para reassumir toda essa situação de expansão internacional da Carmen. Você está preparado para retomar toda essa loucura que é viajar, ficar 7 meses, 8 meses fora, hotéis e tal, para esse reposicionamento? Bom, eu tive várias conversas já com meu pai, né, a respeito dessas questões aí da expansão. E a gente vai começar esse trabalho novamente. No ano que vem a gente já tem algumas feiras internacionais que a gente vai participar. E eu comecei a retomar contatos com pessoas que eu conheço em vários países. Um deles é a Austrália, onde a gente pretende abrir algumas lojas. Então, naturalmente eu vou retornar. Só que dessa vez eu quero retornar com um time maior, onde eu faça a gestão de um time e vá com certeza nas principais reuniões. Agora, fazer o mundo inteiro sozinho, viajando o ano inteiro igual eu fiz durante 9 anos, isso eu não pretendo fazer mais. Mas eu vou nas principais reuniões em alguns lugares, nas inaugurações. Legal. Eu vou participar disso com a minha experiência, mas não vou voltar da mesma forma. Dessa vez eu venho armado e com um time junto comigo, né? Isso aí. Eu posso ir nas inaugurações. Né? Achei que você tá querendo fazer esse round todo. Eu senti, aqui, ó. Pronto pra isso, tá? Senti isso. É muito bom, né, William? Foi assim que eu aprendi a falar outros idiomas, conheci outras culturas. Graças ao trabalho que eu realizei com a Carmen Steffens, eu conheci o mundo, né? Ainda novo.
E não conheci o mundo só viajando para curtir, né? Conheci trabalhando, que te dá um conhecimento muito maior. Você trabalha com as pessoas você não curte. Dos outros países. Curte também. Curte, mas curte menos. Curte menos. Eu já voltei em vários lugares que eu trabalhei muito e não tive tempo de curtir. Eu já voltei lá para curtir quando me interessou. Então isso aí já é tranquilo, tá até ultrapassado. Houve uma época que eu realmente trabalhei tanto em alguns países que eu não tive tempo de ver o país, de turistar, só trabalhei. Né, Gabriel? Mas aí eu já voltei hoje em dia nesses mesmos lugares, algumas vezes, inclusive nos que eu gosto, para poder curtir e foi tudo E legal. isso é muito legal você comentar, Beto, porque às vezes as pessoas veem as equipes de marketing, igual a gente que viaja, que vai fazer campanhas e tudo mais e tal. A gente estava agora recentemente em Angra dos Reis e tal. Tipo, nossa, mas trabalhar nesse departamento é maravilhoso. É maravilhoso, só viaja. Você só viaja, você tá na praia e tudo mais. Com supervisão, né? Exatamente, cara. Real, a gente não tem tempo. Tipo, a gente tá lá trabalhando de manhã até a noite e a gente chega. Às vezes a gente pode até terminar um pouquinho mais cedo, mas você tá tão exausto da correria do dia a dia, né, Gabriel? Que você quer descansar. Então, realmente não dá pra. O que eu sinto é assim, claro, né? A gente teve um momento pandêmico, então a gente viajou bem menos, mas eu também trabalho com uma questão de viajar muito. E esse sentimento que você tem é o que todo mundo que trabalha viajando e fazendo tudo isso tem também, porque as pessoas elas projetam no outro o segredo do sucesso quando elas nem sabem o que é o sucesso, né? Que sucesso, o que é medir o sucesso? E eu tenho uma experiência que é o seguinte, eu também tava numa loucura de viagens. E um dia eu acordei num hotel, eu demorei 30 minutos pra saber onde que eu tava. Eu não sabia onde que eu tava. E foi me batendo um desespero. Eu falei, gente, onde que eu tô? Onde que eu tô? Que cidade que eu tô? Eu tô em casa? Eu tô em casa. Juro, é muito louco isso. Então as pessoas, as pessoas deveriam viver uma experiência sobre a profissão que você acha que vai ser incrível. Acho que é sentir na pele esta emoção. Pra depois você decidir se é isso que você quer. Porque é muito perrengue, é muito difícil. Uma vida de viagem constante, você não consegue... Sei lá, tem pessoas que até mantêm muito tempo, mas chega um momento que dá um basta, né? Eu posso dizer pra vocês, na prática, eu tive ao longo de 9 anos, chegou uma época que eu tive uma crise de identidade. Total. Uma crise de identidade cultural. Eu não sabia mais se eu sonhava em inglês, se eu sonhava em francês, se eu sonhava em português. Eu não sabia, eu tinha perdido a minha raiz. E eu tive o privilégio de voltar para o Brasil, um país que para mim é o melhor país do mundo, que eu amo esse país. Concordo. E resgatar a minha essência da minha cultura. Porque eu tinha várias culturas influenciando a minha personalidade, a minha mente, os meus sonhos, né? E depois que eu resgatei a minha identidade no Brasil, eu resgatei ela com tanta força que agora eu posso viajar para qualquer lugar que eu não perco ela mais. Eu era muito novinho, né? Sim. Então eu era influenciado por muitas culturas. Isso, em uma certa época da minha vida, eu achei que não foi legal. Eu queria resgatar a minha essência como brasileiro, né, cara? E é tudo novo também, né? Sim, você é novo, a cultura que você tá vivendo é nova. Então, eu acho que é natural você querer viver como aquelas pessoas. É natural você querer estar ali, fazer o que elas fazem. Uma Você infinidade de sensações. Não, e até para você se socializar. Porque é isso que a gente tá falando. O Brasil, você chegou, você pediu uma informação, no final do dia você tá tomando uma cerveja com essa pessoa. Fora do Brasil, você pergunta para muitas pessoas como você faz para chegar numa estação de trem, metrô. Então não é tão comum assim. Então, tá vivendo outras culturas e querer viver com essas pessoas, eu acho natural. Mas eu acho que perder a sua identidade também faz muito sentido. Muito. Eu perdi um pouco, né? Eu não confesso que não perdi completamente, mas houve uma época que eu voltei para o Brasil usando só roupas de marcas francesas. Eu parecia um personagem de desenho animado andando pelas ruas de São Paulo, né? Olha que São Paulo tá Ainda bem. São Paulo permite, né, Gabriel? Se você tivesse falado outras cidades, eu ia falar, tá too much. Mas... Não, mas com o tempo, eu retornei também por um tempo pro litoral catarinense, né? Convivi bastante com os meus amigos de infância lá. Tive resgatando bastante da minha essência.
A música que vocês perguntaram antes também me ajudou muito a resgatar grande parte da minha essência, né? Que é algo que eu faço desde a minha adolescência. O convívio também com a minha família, que eu tinha perdido, né? Muito do convívio familiar. Eu fiquei muitos anos viajando. E aí, hoje, isso já está tudo há muito tempo bem restabelecido. Que legal. Né? E a gente está numa fase aí muito boa. Atualmente, eu não trabalho mais em nenhum outro projeto, né? A não ser o projeto aí das marcas do Grupo Carmen Steffens. Eu deixei de lado todos os outros projetos nos quais eu me envolvi. O único deles que eu tenho atualmente é que eu ministro um curso de marketing, né? Pela EBAC, que é uma universidade britânica que tem uma plataforma de cursos online. E esse curso está disponível aí para qualquer aluno que quiser fazer o curso. Eu levei 5 meses para gravar o curso, ficou super bacana. Ficou muito legal mesmo. E assim, você falando em momento, né? Ano que vem, o Grupo Carmen Steffens completa aí 30 anos de existência, né? Como está sendo, Gabriel, o preparativo para eternizar esse momento? Bom, preparativos existem, né? Já o departamento de marketing já está planejando uma série de acontecimentos e eventos para o ano que vem, para celebrar esses 30 anos. É que ainda no podcast eu não posso abrir todos os segredos de mercado, né? Bom, mas eu tentei, gente. No ano que vem vão ter inúmeras novidades aí que a galera vai... O Beto não vai sossegar. Vai ter festa? Tem que ter festa. Né? Essa era a vai pergunta. Ter festa. Festa vai, Beto. Pô. Vai ter bastante festa. Nossa, mais de uma. Com certeza. Plural. Bastante. Vai ter mais. Vai ter muita festa. É isso aí, merecido, gente. Muito 30 legal. anos. Você comentou, Gabriel, aí agora, voltando no tópico anterior, sobre a situação de você ministrar um curso. E eu acho que foi um desafio novo para você, né? E aí, como que foi essa experiência de se passar por um professor, de transmitir os seus ensinamentos para alguém, porque querendo ou não é uma responsabilidade muito grande, e foi por uma instituição renomada mundialmente, né? Então, como que foi essa experiência de gravar esse conteúdo? Foi um grande desafio, né? Fazer um curso. O curso, na verdade, aborda desde o marketing em geral, até ensina também os alunos a trabalhar com tráfego pago. Uhum. E a forma com que eu decidi ensinar os alunos nesse curso é que é muito interessante. Muitos cursos são extremamente teóricos. Esse curso, ele é um curso que eu mostro para o aluno exatamente o que eu faço dentro do Grupo Carmen Steffens, e aí vou lá e ensino ele como fazer aquilo. Que legal. Então, eu tenho uma visão prática para passar para o aluno, uma visão também de quase 20 anos trabalhando no mercado de moda. Então, por exemplo, eu ensinei no meu curso os alunos a fazerem um anúncio de tráfego pago em redes sociais que ele vende mais de 1 milhão por mês no site Carmen Steffens, um único anúncio. E eu ensinei no meu curso como fazer exatamente esse anúncio. Você clica aqui, você configura o anúncio assim, você faz assim. E no final, o aluno, se ele tem o e-commerce dele, ele vai conseguir fazer aquele anúncio. Legal. Pode ser que a marca dele não seja tão reconhecida. Sim. E ele não vai vender 1 milhão com aquela mesma configuração, mas ele vai vender ali os seus 200 mil, os seus 100 mil. Já é alguma coisa, né? Então, o que eu quero te dizer, William... foi um grande desafio. Quando eu aceitei a proposta de gravar o curso, eu não sabia o quanto eu ia ter que me dedicar. Eu achei que seria um pouco mais fácil. Uhum. Eu levei 5 meses para gravar todas as aulas do curso. São 18 módulos de aulas. E fiquei bem feliz. O pessoal da EBAC também ficou muito feliz com o resultado. Legal. Tem sido bem gratificante as mensagens que eu recebo das minhas alunas, dizendo que estão adorando o curso. Então, eu estou bem feliz em ter contribuído, né? Que eu não fiz esse curso por dinheiro ou por nada. Eu fiz esse curso para poder pegar a minha experiência e passar ela para outras pessoas. É o seu legado, pessoas, né, Gabriel? Né? É o seu legado de conhecimento que você adquiriu com todas essas histórias que você contou. Exato. E é também uma coisa assim, se lá atrás, quando você teve a sua própria marca, a sua carreira solo, se tivesse tido acesso a um curso desse...
talvez você teria sido mais sem fácil. dúvida. Eu não vou nem falar sofrido menos, mas talvez caminhado mais alto, a passos maiores, né? Bom, tocando nesse ponto, eu quero te dizer o que eu penso. Quando eu tive a minha marca, todo mundo dizia para mim que minha marca era sinistra e todo mundo adorava os meus produtos. Só que eu não tinha nenhuma experiência na parte de gestão empresarial. Eu só tinha experiência com marketing, com expansão e não era um especialista em varejo. Isso é algo que nos últimos anos eu tive me dedicando muito e ouvindo muitos profissionais da Carmen Steffens nessa área, nessas áreas que eu tinha e tenho ainda deficiência como profissional, e ouvindo também os conselhos do meu pai, né, cara? Sim. Meu pai veio do nada, ele é um self-made man, ele se fez do zero. E ele tem essa experiência na área de gestão empresarial. Muita, né? Então, eu procuro e eu tenho procurado na atualidade buscar conhecimento nessas áreas em que eu tenho deficiência, que foram as áreas que fizeram com que eu não tivesse o sucesso esperado com o meu projeto autoral. Eu recebo até hoje mensagens, pô, eu tenho seu sapato até hoje, quando você vai voltar a fazer sapato? Falou, tá aqui, compra um Rafael Steffens, eu tô usando aqui, tá excelente a coleção. Eu ajudo também na empresa a desenvolver uns produtos legais na Rafael Steffens. Hoje eu tô sem nenhuma ambição no momento de fazer uma marca autoral, eu tô muito satisfeito em estar onde eu tô, com toda uma estrutura excelente de empresa, onde a gente pode trabalhar com os melhores em cada área que a gente tem e contribuindo o máximo com aquilo que eu adquiri de conhecimento ao longo dos anos com o Grupo Carmen Steffens, né, que é o meu legado aí, um projeto que eu tenho que dar continuidade, que já tem uma magnitude, já tem uma presença em 18 países. Como que eu vou ficar brincando de ter uma marca autoral enquanto eu tenho 18 países e uma empresa gigante com mais de 3.500 funcionários da minha família para gerir? Então, seria inviável eu largar isso para eu fazer parte, para eu começar do zero um projeto. É que algumas pessoas gostam tanto dos produtos que eu fazia até hoje que ficam sempre me perguntando se eu vou voltar a fazer sapatos. Eu, no momento, não tenho plano nenhum de voltar a fazer sapatos. Que bom, porque a gente agradece. Assim, eu vivi esse momento, né? Quando eu entrei na empresa, você estava trabalhando muito forte essa parte de expansão, né? Convivemos junto, aí você saiu para tocar o teu projeto, e aí voltou. Pô, isso é muito bom, porque voltou assim com uma garra, trouxe muita coisa diferente, tá ajudando no posicionamento e crescimento da marca. Isso pra gente é muito importante, né? Então, fico feliz com isso. E assim, Gabriel, infelizmente, nós temos que ir aqui pro final, né? Porque aqui dá pra gente manter essa conversa aí por horas e horas. Sim. Mas que recado, que conselho, assim, deixa uma mensagem pro time da Carmen Steffens e até as pessoas que não fazem parte do time da Carmen Steffens e que estão nos assistindo. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí para esse pessoal. Bom, a mensagem que eu deixo para o pessoal, principalmente com as equipes que têm contato comigo, trabalham comigo, é que assim, esse podcast não contou nem 10% das histórias que a gente teria para contar e fazem parte da construção de uma marca de sucesso do zero até ela se tornar uma grande marca. Só o que eu peço a essas equipes e a essas pessoas que trabalham e vão vir a trabalhar comigo no projeto é o seguinte, que confiem naquilo que vai ser proposto daqui para frente e nessa nova fase que a gente está vivendo, que celebrem com a gente os 30 anos da Carmen Steffens no ano que vem, mas que tenho a certeza que quando eu, e principalmente meu pai, Mário Espaniol, fundador do Grupo Carmen Steffens, queremos direcionar as coisas para um certo lado dentro da empresa, para uma certa trajetória,
é que aquilo ali a gente já viveu inúmeras vezes, e no meu caso, eu já vivi aquilo ali em inúmeros países, onde eu tive que construir a marca do zero, em locais onde a marca não era nada. Então eu só peço que essas pessoas confiem não só em mim porque eu sou um cara legal, mas confiem em mim porque eu faço parte da história dessa empresa e ajudei a construir ela do zero. Então, esse é um dos motivos que eu voltei firme no marketing da empresa, resgatando a essência dessa empresa, que ao longo de muitos anos e com muitos profissionais passando por ali, ela tinha se perdido um pouco. E essa essência, eu conheço ela bem, e por isso que eu vou resgatar ela para que a gente possa ter um posicionamento correto de marca. Que legal, que legal. Bom, pessoal, foi fantástico, adorei o bate-papo. Gabriel, muito obrigado. Pô, eu que agradeço, foi super legal aí, obrigado. Beto Ramos, William. Eu que agradeço, gente. Gente, pode falar, Beto. Não, eu amei, gente. É meu primeiro podcast. Sério? E ainda tô aqui do lado do Gabriel, que só calçou as sandálias e Mariah Carey. Então, não poderia ter começado melhor. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Que legal. Bom, nós que agradecemos. Gente, então vamos ficar por aqui. Não esqueçam que semana que vem temos outro episódio, tá? Lembra aí de dar um like, compartilhe e vamos prestigiar, porque nós temos muito assunto ainda para tratar no Rafael Steffens Podcast. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.